Tá todo mundo aí adorando o evangelho carnal, a ressurreição da carne, ressurreição dos mortos. As pessoas estão pensando que os defuntos vão sair das tumbas. Poxa, meu, tá todo mundo levando numa forma literal o evangelho do jeito que a religião gosta, do jeito que a religião quer. A paz, meus irmãos, do nosso Pai, do nosso Messias, estejam com todos vocês. Meus irmãos, eu quero ler alguns textos aqui. Depois eu vou entrar vou explicar alguns assuntos. Ezequiel 37, no verso 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu. A nossa esperança estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, essa profecia aí, vocês acham que já cumpriu? Ou não? Analisem, pensem, irmãos, abram a mente. Agora, irmãos, eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito dos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que o Messias morreu e ressuscitou, assim também o nosso Pai, mediante o Messias, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Criador, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do nosso Salvador, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Quem, irmãos, estão mortos hoje no nosso Messias, no nosso Salvador? Não são os apóstolos, os nossos irmãos apóstolos? Não são os nossos irmãos os discípulos que aprenderam com os apóstolos? Não são aqueles nossos irmãos que foram mortos por Roma, foram jogados pelos leões naquela época, jogados vivos? Não foram esses, irmãos? Não adianta afirmar também que o Messias, claro que o Messias veio para dar vida, veio apresentar a verdade, irmãos. Mas tem gente que pensa que no Antigo Testamento não houve salvação, irmãos. Eles pensam que não houve.
Se o nosso Pai enviou os 24 profetas durante o Antigo Testamento inteiro, cada um no seu determinado tempo, como lhe aprouve ele enviar, você acha que os profetas, quando falou a verdade, nenhum creram neles? Irmãos, analisem. Não é só no Novo Testamento para frente que tivemos esse privilégio, irmãos. Desde o início, o plano de resgate, irmãos, começou desde o início dessa terra aqui. É o exército, irmãos, de resgate, os profetas, o nosso Messias, depois os apóstolos e os discípulos foram vindo até chegar nos nossos dias. E olha que ficou muito tempo abafado, né? A verdade aí, por muito tempo. Mas agora tá aí, irmãos, as 2 testemunhas e os 144 mil selados, irmãos. Estão dizendo a verdade. Estão lembrando do plano de resgate. Então, meus irmãos, agora eu quero ler Lucas 24:6. Diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni, estando ainda na Galiléia. Então eu pergunto, quando eles foram atrás do Messias lá, Maria, não lembro mais quem mais, leiam o texto inteiro e vocês vão entender. Mas o que eu quero falar é que se os mortos, esses corpos que estão afirmando ser de Jeová, não vai herdar o reino, então onde foi parar o corpo do Messias? Será que desapareceu igual um Gasparzinho? Ou é um corpo transformado? Como base desse corpo transformado, a sombra dele é essa nossa carne, é esse nosso corpo que o nosso Pai criou. Irmãos, analisem. Analisem, irmãos. O nosso espírito é sombra dessa carne. Quando eles afirmam, o apóstolo Paulo afirma que a carne milita contra o espírito contra a carne, ele fala em questão, irmãos, de atitudes, de desejos e de vontades. Não podemos falar que essa carne não serve para nada, irmãos. Tem que analisar muito, irmãos. João 21, o Evangelho de João 21, 5, diz assim: Perguntou-lhe o Messias: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: Não. Irmãos, o nosso Messias, ele é o primeiro, irmãos. Assim como ele é o primeiro filho, o primeiro ser formado, criado pelo nosso Pai. Também ele é o primeiro ser ressuscitado, irmãos. No verso 14 do 21. E já era esta a terceira vez que o Messias se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, nem eu disse, nosso corpo, irmãos. O Messias é exemplo. Ó, o Messias depois de ressuscitado, irmãos, tem vários textos. Se eu for entrar nesse assunto, que ele comeu, ele fez muitas coisas depois que ele ressuscitou, ele estava explicando tipo assim, ó gente, vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo a minha mão? Olha aqui a marca da minha mão. Sou eu, irmãos. Ele tava explicando assim, sou eu. Tem alguma coisa para comer aí? Vamos comer. O reino do nosso Pai é praticamente isso, irmãos. Não é nada de que muitos imaginam que é só Gasparzinho, é só espírito, irmãos. Isso é loucura. Eles têm vida, irmãos. Eles têm vida em si mesmo. Irmãos, me preocupo muito. Não sou o dono da razão, irmãos. Não sou o dono da verdade, jamais. Não me entenda assim. Não me entenda, irmãos.
Mas é muito complicado nessas alturas que nós estamos, de ver esses acontecimentos, porque tudo, irmãos, o que nós falarmos, o que nós ensinarmos, não que temos autoridade, algum benefício, sermos importantes para isso, não, irmãos. Nós prestaremos contas, irmãos. Não está escrito? Ai daqueles que fizer tropeçar um de meus pequeninos, irmãos. Irmão, não precisa confiar em mim, não. Mas se eu estiver fazendo tropeçar alguém, irmãos, eu sei o preço que eu vou pagar. Mas não tenho medo de falar o que eu estou falando, não. Não tenho medo, não, irmãos. Sei o que eu estou falando. Analiso muito, muito mesmo, as escrituras, antes de chegar aqui e apresentar alguma coisa, irmãos. Porque eu sei que aqueles que ensinam errado, irmãos, vai pagar caro. Ai daqueles que fizer tropeçar um de meus pequeninos. Isso não só vale para o sistema religioso, não, irmãos. É para todos. Para todos, irmãos. Bem, meus irmãos, eu queria esclarecer isso. E eu tô falando, se eu for fazer falar aqui a respeito de que o Messias comeu, isso, aquilo, outro, irmãos, isso vai dar um outro vídeo, um outro assunto. Embora era esse vídeo sobre esse assunto de comer na casa do nosso pai, é um dos vídeos que vai dar muita polêmica, vai dar muita confusão aí, as pessoas que não entendem. E eles vão me chamar de louco mesmo. Eu sei disso. Mas futuramente aí, creio que eu vou fazer sim, né? Por mais que a gente vamos ser criticado, irmãos, a verdade tem que ser dita. Doa quem doer. Crê em quem quiser. Temos o discernimento do Pai, de Espírito. Examine tudo, retém o que é bom. Depois, na hora de a gente pagar as contas, o nosso Pai vai ser individual. Então, meus irmãos, um abraço a todos. Fiquem na paz do nosso Pai, do nosso Messias. E mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, irmãos. Amamos muito vocês. E repito, por isso, dou minha cara pra bater. Não sou nada, não, irmãos. Absolutamente nada. Sou nada nessa terra miserável. Nem quero nada dela, desse lixo. Já me desliguei faz tempo desse lixo. Eu vivo, meus irmãos. Como diz o apóstolo Paulo, para mim viver é o Messias, morrer é lucro. Então, meus irmãos, mas vamos partir o pão, vamos fazer o que a gente tem no coração para fazer, né? Não porque o nosso pai mandou, o nosso pai pediu, irmãos. Ele só pediu, não mandou. Tá bom, meus irmãos? Vamos caminhar na fé, sempre, irmãos, analisando tudo. E se eu estiver falando borracha aqui também, irmãos, pode deixar seu comentário aí. Pode deixar sua opinião. Pode falar, irmãos. Pode falar o que vocês quiserem. Não tem problema, não. Não sou o dono da razão. Tá bom? Abraço a todos. E se a gente tiver errado, a gente vai corrigir, irmãos. Nós temos humildade para isso. Abraço.